Em postagem nas redes sociais, o nosso presidente Lula não citou nominalmente Javier Milei ao falar do resultado nas eleições argentinas. Abre aspas. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos. Fecha aspas. Me pareceu uma declaração diplomática, polida, como tem que ser feito um chefe de governo, um chefe de Estado. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro fala na volta da esperança. Abre aspas. Parabéns ao povo argentino pela vitória com Milei. A esperança volta a brilhar na América do Sul. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil, para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos. Fecha aspas. Bom, vamos repercutir um pouquinho primeiro essas duas declarações. Eu queria ouvir aqui o professor Acácio Miranda. Me pareceu, professor, que o governo faz uma declaração diplomática, deve ter passado pelo Itamaraty com certeza, mostrando claramente que não era o candidato do presidente Lula, nem deste governo, mas faz um aceno para que haja uma convivência nos países vizinhos, as duas maiores economias da América do Sul. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro sinaliza com um fortalecimento da direita na América Latina. Nós já temos aqui, se não me engano, o governo do Uruguai, o governo do Paraguai, o governo do Equador, nós temos agora o governo da Argentina, no México em breve haverá eleições. Então, a América Latina está sempre naquela gangorra, direita, esquerda. Ela não alcançou ainda uma maturidade política e econômica. Como você avalia as duas declarações? Capês, no que diz respeito à declaração do presidente Lula, ela foi bastante mureteira. Nós discutíamos ontem que ele esperava um posicionamento institucional do governo brasileiro, do Itamaraty, para que depois ele expressamente desse os parabéns ao Milei, o que não aconteceu. A vitória veio oficialmente, independentemente disso, ele manteve a sua manifestação sem mencionar expressamente o nome do Milei. É nítido, é notório que o Milei não era o candidato do presidente Lula, mas a partir do momento que o resultado das urnas foi declarado, seria salutar para a manutenção das boas relações Brasil-Argentina. A Argentina é o nosso segundo maior parceiro econômico e o Brasil é o maior parceiro econômico da Argentina, que essa expressa menção ao Milei fosse feita. No que diz respeito à manifestação do Bolsonaro, ela já era esperada. Mas quando nós olhamos para o conteúdo da manifestação do Bolsonaro e para essa associação que é feita entre Bolsonaro e Milei, é importante nós lembrarmos que ambos são de direita, mas são personagens políticos bastante diferentes. O Milei tem uma vida acadêmica, é um economista, gostem ou não dos posicionamentos dele, mas ele sempre defendeu esses posicionamentos libertários. O Bolsonaro, em 2018, acabou pegando carona no liberalismo. Na sua origem, nos seus 7 mandatos de deputado federal, ele sempre foi muito mais nacionalista do que liberal. Em segundo lugar, o Milei sempre foi contrário ao conservadorismo. Quando a gente olha para alguém libertário, essa pessoa é amplamente favorável a todas as formas de liberdade. O Bolsonaro também, por um viés eleitoral, acabou pegando um carona no conservadorismo. Não estou criticando essas caronas que ele pegou, até porque fazem parte da estratégia eleitoral. O que eu faço é uma distinção bastante grande entre estes dois representantes da direita latino-americana. Renato Batista, eu queria te dar uma informação antes de ouvir. Por favor. São 14 horas e 28 minutos. Agora, estamos chegando em 14 horas e 29. Renato Batista, eu queria ouvir você, porque uma vez eu disse para um deputado de esquerda, falei, para mim, não existe mais direita ou esquerda. Existe o que a economia exige. Ou existe um Estado quebrado, ou um Estado com uma economia saudável. Ou um Estado com empresas públicas para gerar cabide de emprego,
ou um Estado que privatiza, faz parceria público-privada, estimula o cidadão, adapta as exigências trabalhistas para gerar pleno emprego? Agora, como você vê o Javier Milei nesse momento a Argentina? A Argentina pode se dar ao luxo de ficar em cafés na esquina discutindo ideologias do século XIX, ou ela tem que recuperar a economia urgentemente? Capês, o Javier Milei tem um desafio monumental pela frente. Ele está pegando um país que tem quase 150% de inflação. Um país em que tem grande parte da população vivendo na linha da pobreza. Um país em que grande parte das pessoas, grande parte dos argentinos, dependem de subsídios do governo, 60% a 70% da população. Esses números são alarmantes, então o desafio do Milei é gigantesco. Eu só queria comentar sobre o fato do presidente Lula não ter citado o Javier Milei. Eu acho uma pena. É claro que o Javier Milei fez críticas ao Lula, disse que não se reuniria com ele, mas faz parte dele, na função de chefe de Estado, parabenizá-lo nominalmente como presidente da Argentina. E isso não tem nada a ver com esquerda ou com direita. O presidente do Chile, o Gabriel Boric, parabenizou o Javier Milei, parabenizou a democracia argentina, fez o que deveria ser feito. Diferentemente do Gabriel Boric, o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, que também é um presidente de esquerda, ele fez um tweet lamentável dizendo que a ultradireita, que o neoliberalismo, que é uma tristeza que eles tenham vencido na Argentina e que hoje seria um dia muito triste para a América Latina. Inclusive, até o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondeu ele, ironizando, dizendo para ele dizer essa mesma frase agora, mas sem chorar. Porque o tweet dele foi exatamente isso. Eu acho uma pena que a gente esteja muito mais com uma declaração do Estado brasileiro muito mais parecida com a declaração do Gustavo Petro do que com a declaração do Gabriel Boric e de todos os outros presidentes da América Latina, do presidente do Uruguai, o Lacalle Pou, que parabenizou nominalmente o Javier Milei e as eleições democráticas que a Argentina viveu ontem. Meu querido Davi Andrade, o Renato Batista nos traz aqui importantes informações. Quer dizer que hoje é um dia muito triste para a Argentina. Ontem a Argentina estava com quase, como ele disse, 147% de inflação ao ano e 133% de juros, taxa anual de juros ao ano. Então, ontem era um dia feliz? Pois é. O câmbio a 1.000, né? O câmbio real, câmbio verdadeiro, não é aquele câmbio oficial. $1.000, né? $1.000. Mas é um país quebrado, absolutamente quebrado. Ontem a gente estava no... sobre a declaração do presidente Lula, né? No Twitter dele. Eu achei de péssimo gosto. Péssimo gosto. Ele, estadista que diz que o mínimo que ele deveria ter falado é citado nominalmente Javier Milei. Novo governo, não. Parabenizo o presidente eleito. Javier Milei não se diz um democrata, um defensor da democracia, enfim. E outro ponto também que eu queria observar, Capete, falaram aí que os marqueteiros do Lula não trabalharam bem. Pelo contrário, trabalharam bem demais. Que o slogan um dos slogans do Milei foi a esperança venceu o medo, pô. O slogan do Lula funcionou muito bem, o marqueteiro do Lula, nesse caso. Agora, a gente ontem, o Segrec estava lá, né, em Buenos Aires, com uma foto brilhante, trazendo informações precisas. Ele estava dizendo um dado, Capê, sobre a dívida pública interna da Argentina, que eu desconhecia, eu fiquei assombrado. É 400 bilhões de dólares a dívida pública interna. 200 bi, metade dessa dívida é de um bolso para o outro. É o próprio governo, através de suas estatais, de seus organismos internos, comprando o próprio título da dívida pública. Quer dizer, é uma dívida inflada e artificialmente pelo próprio governo. Olha que absurdo. Então, como é que você pode defender um projeto de país como esse, gente? Não é ideologia, não é de ideologia que se trata. Não é conservadorismo, não é comportamento, não é nada disso. É eficiência. Eficiência de um Estado que arrecada mal, é corrupto, é gigante porque é corrupto. Não é gigante porque quer entregar à população um serviço de boa qualidade. É isso que a população brasileira precisa entender. O governo não é gigante com 600 estatais porque quer entregar muito para a população. Ele é gigante com 600 estatais porque quer extrair da população toda a riqueza que a população produz para os seus asseclas, né? Para o seu grupo político.
que tem que ter cargo, que tem que ter emenda. Quanto que foi de emenda, deputado, até agora? Bilhões, né? E todo novo projeto chove emenda. E dinheiro da onde? Dinheiro do povo. Contribuinte, do povo, que paga 40% de tributo. Aliás, se esse governo não tiver emenda, ele não aprova nada. Nada. Então, assim, é um desastre absoluto. O que eu falo muito com essa turma jovem, eu gostei muito, porque grande parte do eleitorado do Milei é jovem, né? Grande parte, essa juventude desiludida com o peronismo, com essa desgraça do peronismo, né? Chama-se peronismo aqui, bolivarismo lá, lulismo aqui, vertentes da mesma doutrina perversa que destruiu a América Latina. Então eu conclamo aos jovens brasileiros que parem e pensem um pouco. Ao invés de sair com a camiseta do Hamas pelo meio da rua aí, defendendo um terrorista, olhe para o Estado. Olhe para o Estado brasileiro e olhe para a população mais pobre. E ao invés de ficar defendendo subsídio, Bolsa Família, Bolsa aquilo outro, pense no tamanho do Estado e como é que o Estado se serve do cidadão brasileiro e não o contrário. Nós não somos servidos pelo Estado. Alguém aqui se sente servido pelo Estado? Você precisa de saúde de qualidade, você tem que contratar um plano. Se você quer segurança na tua casa, você tem que contratar uma segurança. O Estado não entrega absolutamente nada, não para a população, mas para os seus, com certeza. Estatais inchadas, estamos aí com o quê? Um quadro de 5,6 bi de déficit das estatais esse ano. Quer dizer, gente, não é ideologia, a ideologia não explica isso. É o raciocínio. Vamos tirar a poeira, a névoa da ideologia da frente e vamos enxergar o que está acontecendo. E que esses maravilhosos ventos que vêm dos nossos maravilhosos irmãos lá na Argentina toquem aqui as nossas terras na alma. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos mudar. Exatamente. Quer dizer, ideologia não gera emprego. Ideologia não gera crescimento econômico. Ideologia não gera equilíbrio fiscal. Logo, ideologia não pode gerar melhor qualidade de vida. O que faz isso é a economia. That's the economy, stupid. Agora, é interessante para dar aquela sua informação, hoje um peso argentino está valendo, $1 está valendo 353 pesos argentinos. Então, $5, é o preço mais ou menos de um cinema, vale 1.769. Então, o pessoal tem ido de carro para o cinema, não porque não consegue se deslocar a pé, mas para levar o dólar dentro do dinheiro do ingresso, dentro do carro. Então, como é que você vê essa questão? Estou vendo muita caricatura, é o olho esbugalhado do Milei, a costeleta do Milei, ele colocou uma serra elétrica para serrar as despesas do governo. Então, essas questões na qual os críticos de Javier Milei se apegam, são questões mais importantes do que uma inflação a 150% ao ano, taxa de juros superior a 130%, um país quebrado, falido, em que $1 vale quase 400 pesos argentinos. Não está havendo uma mudança de foco? É uma narrativa, novamente, uma narrativa que pretende se afastar da realidade, delegado Palum? Professor Capês, é uma narrativa doentia da esquerda, né? A esquerda deve ter sérios problemas mentais, desculpe o termo, porque não é possível um negócio desse. Não é possível. Hoje, olhando as redes sociais e grupos de esquerdistas, estão chamando ele de fascista, de ditador, autoritário, extremista. Ele quer liberdade, ele quer enxugar o Estado. Exato. Ele quer menos o Estado se metendo na vida das pessoas. Ele é libertário. Aonde que isso se enquadra num regime ditatorial fascista? Eu queria perguntar para essas pessoas que ficam acusando. Nossa, agora a Argentina afundar o quê? Já está afundada. A Argentina não tem mais para onde ir, já está no fundo do poço. Agora, isso aí, para mim, é uma luz, né? Um resquício de esperança para a América, né? Que o Brasil também sirva de exemplo. Que esse governo, do jeito que está aqui, eu estou lá no Congresso Nacional, essa gastança de dinheiro público sem fim, o Estado querendo se meter em tudo quanto é negócio do setor privado, taxando, criando impostos, dando o sindicato com mais autonomia. Pelo amor de Deus, é ingerência atrás de ingerência do Estado na vida privada. O Brasil, se não acordar, vai para o mesmo caminho. Já estamos com déficit de mais de 100 bilhões. Não há dinheiro, você não consegue arrecadar isso. No primeiro ano de governo já estamos assim. Aí você vê lá na Argentina um Milei que quer enxugar a máquina, enxugar os ministérios,
acabar com tantos benefícios. Não, ele é ditador, ele é fascista, ele é autoritário. É uma narrativa da esquerda. A Argentina poderia estar com 500% de inflação, que os esquerdistas no Brasil iam continuar defendendo Sérgio Massa. Porque é uma narrativa. Para eles não interessa. É por causa disso que esse Twitter do Lula aí não faz menção a Xavier. O amor venceu, mas no fundo eles estão com ódio tremendo. Eles estão assim, transpirando ódio. Eles não se conformam porque perderam um aliado, que é a Argentina. A Cássio Miranda pediu a palavra. Capê, só acrescentar um elemento à frase do Davi, a ponderação do Davi. Ele fala dos 400 bilhões de déficit da Argentina. Há um outro fator. A Argentina deve 400 bilhões, tem esse déficit de 400 bilhões e hoje argentinos, de pesos, né? Hoje argentinos têm fora do país, por não confiarem na economia argentina, mais ou menos 300 bilhões de pesos. Então, a partir do momento que os próprios argentinos confiarem na sua economia e fizerem a repatriação do seu patrimônio ao seu próprio país, uma parcela considerável deste problema econômico estará sanada. Então, hoje, óbvio que existem inúmeros problemas estruturais e estruturantes, mas o primeiro passo para a recuperação argentina é a confiança do seu próprio povo.